Estamos de volta. Reforma ministerial. Esse é o tema de hoje no Melhor e Mais Justo. Para seguir com esse debate, estão aqui comigo Ivan Fernandes, professor de Políticas Públicas da Universidade Federal do ABC, e Paulo Nicole Ramires, professor de Filosofia e Sociedade da Informação na Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Como a gente disse no primeiro bloco, na defesa de vários interesses coletivos, corporativos, individuais, a reforma tem recebido críticas à esquerda e à direita. Quais os impactos da reforma nas políticas de cada pasta e na vida do cidadão? Quer dizer, para a população, o que esse tipo de reforma impacta, além de eventualmente dar uma sobrevida, ou melhor, dar governabilidade e mais tempo para que o governo equacione as suas dificuldades? Paulo. Bom, o que o governo acaba realizando com esses cortes, como se discutiu no primeiro bloco, é muito mais uma eficácia simbólica, né? Que atinge principalmente a classe média, que por sua vez, nesse período de introdução a uma crise econômica, passa por dificuldades próximas. Então corta aqui o orçamento, uma diversão, qualquer coisa do tipo. Mas o que o PT fez desde o acordo que José Dirceu assina na Fiesp, a Carta aos Brasileiros, né? Esse pacto que o PT faz muito mais com as elites e com as classes médias do que necessariamente com as classes trabalhadoras e mais carentes da sociedade. Então o PT, nesse processo de tentar atender, digamos assim, os dois lados, né? Os menos beneficiados, as classes médias e as oligarquias, as políticas acabaram se esgotando, pelo menos do ponto de vista dessas elites, né? Uma vez que elas foram menos beneficiadas do que a população mais carente. Eu acho que esse é o grande paradoxo do governo do PT, ou seja, foi feita uma modernização conservadora, mantendo velhos traços políticos da nossa civilização, ou seja, o patrimonialismo, a corrupção. Tem-se a falsa ideia de que a corrupção nasce com o PT. No nosso país, mas se hoje se investiga mais, é porque existem mecanismos e tecnologias para isso, mas isso não exime outros governos e outros períodos históricos de verdadeiros assaltos aos cofres públicos, né? Então o PT ele está diante desse paradoxo, ou seja, diante de uma sociedade que solicita cada vez mais comprometimento dos governos com a gestão pública, e, ao mesmo tempo, mantendo esses velhos traços que eu comentei agora há pouco. Ivan, como é que você pensa isso que o Paulo está dizendo? É interessante. Eu estou perguntando isso e referindo o Paulo por duas razões. Quer dizer, acho que uma tem o chamado desenvolvimentismo da primeira gestão da presidenta Dilma e das gestões do presidente Lula. Eles têm essa marca, né? Quer dizer, uma marca, de um lado, de fazer um acordo, a Carta dos Brasileiros é emblemática, mas de fazer um acordo aqui com a burguesia industrial, sobretudo, mas também fazer um pacto com vou chamar aqui de burguesia rentista, financeira, etc., de manter, então, lucratividade de bancos, de não mexer na dimensão estrutural da organização econômica, né, do país, desde que, com o crescimento, e ali se trabalhou, eu diria, com uma agenda, né, econômica no campo neoliberal, que não foi como a do Fernando Henrique, das privatizações, etc., mas se manteve o tal tripé neoliberal, que é você trabalhar na taxa de juros, na política monetária, portanto, você fazer uma administração do capitalismo brasileiro, mantendo aqui, então, esse campo, e, ao mesmo tempo, usando, né, a possibilidade de crescimento e os compromissos políticos do PT e dos partidos da coligação para fazer distribuição de renda, para criar emprego, para investir em educação, para criar universidade, etc. Não estou entrando no mérito dos buracos e dos problemas que essas políticas eventualmente ainda tenham, mas, gente, elas foram feitas e criaram avanços nesse campo inéditos, tá certo? Mas no fio dessa navalha, da administração do capitalismo à brasileira, como você disse, patrimonialista, discricionário, etc., mas, ao mesmo tempo, trabalhando, herdando uma agenda de política econômica no campo neoliberal, né? Por mais que o Ivan discorde de mim, né? Mas eu acho que no campo econômico a agenda é classicamente neoliberal. Ivan. Então,
a gente tem essa discordância, se o Brasil de fato teve uma agenda neoliberal, eu não acredito que a gente teve uma agenda que representa os programas neoliberais, a gente chegou mais próximo do que eles eram, a gente ainda estava muito longe. Né? Foi uma tendência. Foi uma né? direção, com certeza direção. isso foi uma direção. Mas o primeiro governo Lula, eu acho que a Carta dos Brasileiros não é um acordo com a elite econômica, é um acordo com as classes médias. A gente vai manter a boa gestão fiscal e vai evitar o quê? Inflação. Eu acho que as classes médias, além do tema da corrupção, que é o tema que de longa data é ativado para mobilizar as classes médias, a inflação afeta muito. Mas não era um sinal também para os empresários, para os financistas, dizendo, olha, podem se tranquilizar porque eu não vou mexer nessa estrutura, vocês vão continuar lucrando, vão continuar fazendo negócios nos termos mais ou menos que vocês já vinham fazendo. Não, sim, mas a boa parte da agenda da Carta dos Brasileiros vem da agenda perdida que o Alexandre Sheikman tinha escrito para o Ciro Gomes, que verdade. O Palocci ele pega, e na verdade é uma série de reformas microeconômicas. Acho que a mais evidente é a construção do crédito consignado, que você aumenta o crédito da sociedade, reduz o risco, ajuda a reduzir um pouco a taxa de juros e há um grande crescimento econômico. Quando eu acho que há uma aliança com a burguesia industrial, não é na Carta aos Brasileiros, é a partir da crise, que aí é a agenda desenvolvimentista. O que aconteceu no primeiro governo Lula não é desenvolvimentismo. Não, no Na primeiro verdade, não. é ortodoxia. É o Marcos primeiro Lisboa, né? o Palocci. O ajuste fiscal, ajuste fiscal. grande superávit primário, etc. Exatamente. No segundo E mandato. conseguiu ter uma boa gestão fiscal, reduziu as pressões inflacionárias, todo mundo ficou contente. Basicamente, todo mundo ficou contente. A primeira eleição, a reeleição do Lula, no final das contas, foi uma grande barbada. Existia aquelas tensões do mensalão, mas no final das contas o Lula foi melhor no segundo turno do que tinha sido no primeiro. Né? O desempenho do Alckmin foi pior no segundo turno do que no primeiro. Só que com a agenda desenvolvimentista, aí você rompeu o pacto com as classes médias. E aí tem o boom dos preços nos grandes centros urbanos. E aí eu acho que estão as causas das manifestações de 2013. A vida ficou muito cara para as classes médias. Os preços dos imóveis, os aluguéis, a capacidade de se financiar ficou muito difícil, porque a inflação aumentou. O custo de vida nos grandes centros urbanos aumentou de maneira sensível. A gente está aqui em São Paulo, a gente sentiu esse processo. Né? Então, na verdade, eu acho que a grande aliança do governo petista com a burguesia industrial vem no desenvolvimentismo. Vem a partir de 2008. E sempre teve essa grande aliança com os mais pobres, que é o texto do André Singer, né? O sentido do lulismo, que são essas políticas sociais, que estão, na verdade, de acordo com. Mas, de todo modo, o André Singer defende uma espécie de pacto triangulado, né? No primeiro governo Dilma, né? Mas já esboçado ali depois de 2008, com a heterodoxia econômica, as medidas anticíclicas e tal, mas que se esboça, que se consolida em 2011 e 12, que ele chama desse pacto que, de um lado, com a burguesia industrial, com os empresários industriais e com os trabalhadores, né, que vai dar no Brasil maior, que vai dar na política industrial, etc., e que vai culminar, de um lado, com a redução drástica dos juros. A gente lembrar, a gente foi a uma taxa Selic de 7,25 ao ano, sendo com uma inflação de 6 e alguma coisa, a gente chegou a ter no Brasil, juros de 1%. Que ninguém fala, né, menos de 1% de juro real. Né? Durou 1 ano e meio, é verdade, mas foi isso que aconteceu. Junto com isso, redução de tarifas, tarifa da luz, necessariamente, especificamente. Quer dizer, você tem aqui um campo de busca de investimento público, uma pressão ao sistema financeiro, com a redução dos spreads, a luta do spread bancário e depois dos juros. A Dilma foi taxativa em relação a isso, o Manteiga foi taxativo e, muito bem, os caras foram obrigados a vir junto. Mas no momento em que isso começa a fazer água, que já é 2013 e 2014, esse grupo se afasta da Dilma e começa a embarcar de novo na chamada agenda, chame como quiser, mas enfim, na chamada agenda neoliberal. Né? Que uma agenda dizer, mais de opa, ajustes, o mercado precisa se autorregular, menos estados, menos intervenção, porque a crítica começou a ser, muito intervencionismo do Estado. Né? Não, que gerou grandes desequilíbrios. Né? E nisso eu acho que eu tenho o maior paradoxo de toda essa discussão, é que momento histórico brasileiro essa nova agenda neodesenvolvimentista recupera. Que aí eu acho que é o maior paradoxo. É o segundo PND do governo Geisel. A filosofia por trás das decisões econômicas
são semelhantes a que a ditadura militar, no final da ditadura militar, foram escolhidas. Do ponto de vista econômico, há semelhanças, do ponto de vista econômico, fora do ponto de vista redistributivo, porque claro. a ditadura não estava ligando para pobre, agora pobre vota, pobre virou um elemento importante da democracia, ainda bem. Que eu acho que isso é o principal funcionamento, esse é o principal valor da democracia. Os mais pobres têm algum recurso de poder, que é o voto. Se você pensar, o voto de uma pessoa mais humilde, é em vários, em milhões, só que você junta essa camada social, ela consegue obter algumas políticas públicas do Estado. Tanto que a única grande política pública que acessa os pobres, que chega lá no mais pobre mesmo, é o Bolsa Família. E o é o SUS. É o Minha Casa Minha Vida. Também mas o Bolsa Família é o principal. Não, é o principal, é o mais eficiente. Chega criando... é o mais eficiente. Criando um grau de cidadania, né? Porque faz sim. o cara ceder com uma condição de participar da vida econômica do país, né? Talvez seja a maior conquista da sociedade brasileira nos últimos 50 anos, né? Porque realmente você está conseguindo ajudar aqueles que têm menos acesso ao serviço. Só que nessa transição do desenvolvimentismo, que não tem nada a ver com essa agenda redistributiva, que a renda distributiva está presente em todo o governo petista, você tem a dissociação com as classes médias. E aí você começa a organizar, ter essas manifestações mais fortes contra o governo. E quando você tem os desequilíbrios fiscais, uma dificuldade da gestão econômica que dá as caras no final do ano passado e nesse ano, que a gente tem um reflexo mais forte, aí você tem toda essa reorganização do debate econômico, né? O surgimento de novas propostas. Mas aí tem outro elemento, né? É como essa classe média ela fica à mercê do debate, né? Uma vez que ela é instruída a partir dos grandes meios de comunicação, que, por sua vez, os proprietários são muitos congressistas, as elites, as oligarquias, etc. Então, o debate no país é muito restrito. O ódio inflamado que tem crescido contra o governo do PT, ele é muito mais resultado de uma classe média ignorante, que apenas se informa, mas não conhece a fundo a situação econômica e política. E, no final das contas, o que fica mais fácil à sociedade é criticar a figura da presidenta, sem observar que o governo é de coalizão, que o PT também hoje sofre chantagens do Congresso e do PMDB. E, enfim, essa é a grande realidade, né? Enfim, o PMDB hoje ele faz um grande malefício à sociedade brasileira. Eu diria que, desse ponto de vista, se a gente for seguir teu argumento à risca, talvez não seja de hoje, né? É que em períodos de crise isso ganha visibilidade, isso fica visível, mas o PMDB tem jogado esse tipo de jogo, né? De jogo que vocês estão chamando de fisiológico, patrimonialista, etc., desde a redemocratização do Brasil. Esse tem sido o jogo. Nos momentos onde as situações, onde aparece uma operação Lava Jato, onde aparece uma crise política dessas proporções, com risco de golpe pela oposição, com impeachment, etc., aí você ganha, torna visita, tira o véu e vê como que o PMDB opera. Mas ele tem operado assim desde sempre, ou não? Eu acho que esse é o grande tema que a gente não tratou na sociedade brasileira, né? A gente tratou do desequilíbrio fiscal, a gente começou a tratar a questão da desigualdade. O Brasil ainda é um país muito desigual, mas em 93 nós éramos nada mais, nada menos do que o quarto país mais desigual do mundo. Hoje nós não somos mais tão desiguais, né? O Gini brasileiro chegou em 0,60, hoje está em 0,51. Voltou ao que era na década de 60, que não quer dizer que é bom. Não, tem que melhorar muito. Só que melhorou. Mas melhorou bastante. Só que a questão da boa gestão do Estado, da redução do patrimonialismo, do aperfeiçoamento da administração pública, não é um debate que ainda foi feito no Brasil. E é um debate fundamental e necessário, só que é um debate que tem interesses muito incrustados que são contra. E eu acho que isso que eu ia comentar agora... E que demandaria, desculpe te interromper, mas que dependeria de uma boa reforma, quando eu falo de verdade, reforma política, né? Porque... Como é que eu como é que eu trabalho com a gestão e eficiência do Estado, mantendo o caráter patrimonialista, fisiológico, Mas é uma disputa de tradições, porque esse problema não é do PT, esse problema já esteve nas mãos dos militares, que sofreram uma oposição tremenda da classe média durante a crise da década de 80 e foram derrubados pela classe média, por elites econômicas que apoiaram o golpe. E que, por sua vez... muitos desses componentes se o golpe apoiaram, era lá em 64 era civil apoiaram militar, a ascensão chegou uma hora de Vargas, que virou só e militar. Outros tantos, em 45, foram a favor da sua queda. Sim. É o mesmo problema que Dom Pedro II enfrentou também quando foi deposto. Ou seja, é sempre a invasão de interesses privados na esfera pública. Basta ver o que foi a nossa independência. Foi de pai para filho, não foi uma independência
se é que a gente pode chamar de uma maneira legítima, né? Enfim. Então, esse é o velho traço da sociedade brasileira. Não há uma separação rígida Não, resolvida do entre o que é gabinete, né? público e o Não que é é uma privado. independência resolvida Sim, pelo sim. povo, né? Conquistada pelo E povo. mais do que isso, a mas construída corrupção nos ela gabinetes. parte na vida privada. Com um simples furar de fila, estacionar o carro no lugar errado, tirar uma vantagem, que o que acontece na esfera pública é um reflexo do que ocorre na vida privada. Mas Então, acho que tem do ponto de vista da gestão e da eficiência do Estado, quer dizer, criar um Estado com uma gestão de fato eficiente, né, não teria que enfrentar minimamente que fosse certas características de uma natureza fisiológica, patrimonialista, histórica no Estado brasileiro. Porque senão é o seguinte, o Estado, vamos imaginar que enquanto numa situação de bem-estar, de boa fase da economia, etc., então aí o PMDB e gente que faz esse tipo de fisiologismo, a grande parte dos políticos fazem, mas nesse nível, como sistema de ação política, né, como modo de ação política, né, falar, ok, que lindo, mas gestão eficiente do Estado, etc., ok, na hora que a situação aperta, imediatamente eles vão jogar a gestão eficiente fora para fazer fisiologia, para ocupar os cargos, né, para tomar o Estado de novo de assalto, para poder fazer a sua política e se manter no poder, ou não? Aí eu acho que no final das contas, que é a grande dificuldade da política brasileira no momento, quem são as duas lideranças mais modernas que existem no Brasil, que são menos conectadas com esse fisiologismo? É o PT e o PSDB. Só que a disputa do poder entre esses dois partidos ele é tão grande que eles não conseguem fazer aliança. Por que eles não fazem aliança? Porque, na final, nas próximas eleições, são eles que vão estar se desafiando, né? E o grande prêmio é a presidência. Então, isso abre espaço para o MDB fazer o fisiologismo dele, fazer a sua política tradicional. O que seria necessário? Que houvesse um entendimento mínimo entre essas duas grandes forças políticas que trazem elementos mais modernos. Só que, com o conflito pela disputa da presidência, elas não conseguem se entender. Não é à toa que, antes do governo Fernando Henrique, houve uma negociação entre o Fernando Henrique e o Lula para eles saíssem como candidatos à sucessão do Itamar, né? Os partidos eram muito mais próximos do que eles eram agora, muito mais Com próximos. alianças em estados, municípios muito mais claras. Muito né? mais claros, né? E tem uma dificuldade muito grande dos agentes progressistas brasileiros. Mas isso ainda hoje seria possível, Paulo? O problema é que Difícil, muito difícil. o problema é essa que a convergência. nossa democracia, além de ser muito nova, ela é muito defeituosa, uma vez que os próprios candidatos que são ofertados a ocuparem os cargos são eles mesmos componentes das elites, né? Enfim, então é um processo de retroalimentação. Ou seja, nós votamos a cada 4 anos desejando uma modificação, uma reforma política, mas quem tem esse poder decisório são os menos interessados em promover qualquer modificação. Então, o país precisa de uma verdadeira reforma política, não essa que foi feita pelo Cunha, que ele fez uma reforma para manter tudo igual. É mais ou menos essa a ideia, né? Manter os privilégios. Então, enquanto a gente não popular pensar no muda tudo engajamento para deixar da tudo como população, está. não digo necessariamente por uma via da revolução, mas uma via de um senso crítico, de um partido com uma diretriz clara, dizendo em quem apoia e qual é o projeto exato, né? Enfim, seja ele de esquerda ou mais de centro, mas é que a gente precisa de uma reforma da estrutura política, da ascensão aos cargos e também do limite ao personalismo. As pessoas aqui no Brasil não votam nas ideologias dos partidos, mas sim nos indivíduos. E por isso essa promiscuidade toda, de um candidato migrando para um partido, para outro. Então, tudo E isso... você poder ter mais de 30 partidos representados no Congresso Nacional, que também São desdobramentos do patrimonialismo, a supervalorização do indivíduo. Então, aí o você painho, tem, o coronel... sei lá, uns 10 partidos que são partidos, maiores ou menores, não importa, mas são partidos. Mas você tem 2/3 dos partidos que não são partidos, né? São propriedades de um cara que foi lá, criou, fez o seu grupo, entra no fundo partidário, vende sua legenda, aluga em época de campanha. É um negócio que é uma excrescência política e que, no entanto, é a legalidade e com aparência de partido político, né? E você tem partidos políticos pequenos ou não, né? Quando a gente está falando aqui PSOL, um partido, portanto, à esquerda, mas você tem partidos também, o centro-direita, são partidos, né, políticos, gostemos ou não deles e tal.
mas não estou falando, portanto, de tamanhos, não precisaria só ter partidos grandes. Mas você tem uma série de pequenas legendas que são legendas de um dono ou de um grupo de acionistas, digamos, políticos, que tomam conta da legenda e fazem a pior politicalha, né? Esse é o jogo político institucional que está posto no Brasil e que demandaria, a meu ver, uma reforma política de verdade, não só eleitoral, né? Não é só na regra das eleições. Eu tenho duas mensagens a respeito disso. Uma muito pessimista e outra otimista. Reformas políticas de grande monta na história são pequenas. São poucas, né? São poucas. Por quê? Porque esse ponto. Quem vai decidir? É o Congresso, em qualquer lugar do mundo. Vai tentar fazer reforma nos Estados Unidos, vai tentar fazer reforma política na França, vai tentar fazer reforma política na Alemanha. É difícil, por quê? Os congressistas, eles sabem uma coisa. No atual sistema, eles foram eleitos. Se você muda o sistema, você não sabe. Então, eles têm uma tendência a não querer reformar, a querer reformar e deixar tudo igual. Só que, por outro lado, eu não tenho uma visão tão pessimista da democracia brasileira. Eu acho que de 85 para cá, são várias conquistas que foram sendo feitas. Muitos avanços. O Brasil é um país muito melhor hoje do que era há 30 anos atrás. E a democracia, na verdade, é um sistema de competição política, que as elites brigam, que há espaço para a ascensão de grupos populares, há espaço para uma maior manifestação da classe média, para o debate de ideias. E, aos poucos, esse espaço de liberdade, de competição política, vai permitindo que, no longo prazo, o debate evolua. Eu acho que essas questões são difíceis, vão demorar anos para serem resolvidas, mas nisso eu sou otimista. Maravilha. Eu acho que logo mais para frente, daqui 10, 15 anos, nós teremos políticos que são muito melhores, menos fisiologistas do que nós temos hoje. O futuro da democracia nós vamos discutir no próximo bloco. Não sai daí, até já.